nosso culto. E agora, ouvir a palavra do Senhor. Eu convido aqui o irmão Diácono Felipe, que vai trazer a palavra nessa noite. Que os irmãos fiquem atentos a ouvir Deus falar a cada um de nós. Amém, irmãos? Vamos abrir nossa palavra de Deus. Mateus capítulo 15. Eu gostaria de pensar com os irmãos essa noite a respeito de um tema que é bastante comum entre nós cristãos, que é sobre fé. Eu queria falar com os irmãos sobre qual a fé que agrada ao Senhor. Lembrando que o que importa quando a gente fala de fé não é exatamente do tamanho dessa fé, mas da qualidade que essa fé deve possuir para agradar a Deus. Se a gente for fazer uma pesquisa por aí afora, nós veremos que a maioria das pessoas, elas dizem que tem fé. Dizem que tem fé em Deus, dizem que tem fé num ser sobrenatural. E aqueles que dizem que não têm fé, por mais que ignorem essa realidade, por mais que eles sejam céticos, eles não conseguem viver sem fé. Eles têm fé neles mesmos. Eles procuram cada dia mais enriquecer a sua autoestima, porque na prática, irmãos, é impossível viver sem fé. Porém, a forma como as pessoas enxergam fé, muitas vezes, é dissonante com aquilo que a Escritura nos ensina. E é importante, nós, cristãos, que eu vou falar para os irmãos essa noite, não é nada de novo, não é nada de diferente, os irmãos já devem ter ouvido, já devem ter lido esse texto, mas é importante que nós sejamos, uma vez mais, relembrados sobre aquilo que a palavra nos fala sobre fé, através do exemplo desta mulher, da mulher cananeia, Mateus capítulo 15, do verso 21 ao 28. A Bíblia fala assim: partindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu. Seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe: manda embora, porque vem gritando atrás de nós. Ele lhes respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu queres. E desde aquela hora, sua filha ficou boa. Pai amado, mais uma vez estamos aqui diante do Senhor, em reverência, em adoração, e desejosos de mais uma vez ouvir o teu Espírito Santo a falar nos nossos corações. Fala ao coração da tua igreja, fala ao meu coração, que saiamos daqui mais uma vez renovados e restaurados acerca sobre as verdades da fé que a tua Escritura nos ensina, em nome de Jesus. Então, irmãos, lendo esse texto, se faz mais uma vez necessário a gente lembrar do tipo de fé que agrada a Deus. Esse texto, ele vai nos dar algumas pistas sobre que tipo de fé é essa. A fé dessa mulher, irmãos, era uma fé madura, era uma fé consistente. Porque imagina só, você chega de frente para alguém, para uma pessoa, sabe que aquela pessoa é a única que pode resolver o seu problema, e você está ali desesperado, você está aflito, você está precisando de ajuda, não tem aonde recorrer a não ser naquela pessoa que está diante de você. Mas o que você encontra naquela pessoa é uma atitude que parece ser de indiferença.
Ela nem olha para você a princípio, e quando ela fala com você, são palavras duras. Parece que ela está te insultando. Foi isso que nós lemos nesse texto. Primeiro, a reação do Senhor foi de ficar inerte diante da postura daquela mulher. Ele não abriu a boca, ele não falou nada diante do pedido de socorro daquela mulher. O que você esperaria? Estar diante de Deus, pedir por socorro e ele não falar nada com você. Depois, parece que Jesus ele trata aquela mulher com indiferença, meio que olhando assim de ombro, olha, eu não vim para você, eu vim para o meu povo, eu vim para o povo de Israel. Aparentemente isso é no mínimo deselegante da parte do Senhor Jesus. E em terceiro lugar, Cristo parece insultar aquela mulher quando ele diz assim, olha, eu vim para as ovelhas de Israel. Não é justo eu pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Pode ser que você, que já tenha lido essa passagem, você, por acaso, está lendo ela a primeira vez nessa noite e pense assim, poxa, que Deus é esse que humilha as pessoas? Por que ele tratar essa mulher dessa forma? Por que ele tratar essa mulher de maneira tão indiferente? Não é possível. Deus não pode ser assim. E antes que você fique com essa ideia na cabeça, deixe-me dizer que não é essa a intenção do Senhor Jesus. Veja que a chave para que nós possamos entender esse texto, irmãos, está no verso 28. E o verso 28 nos diz algo muito importante. Jesus fala assim, mulher, grande é a sua fé. Jesus poderia sim, irmãos, ao primeiro pedido de socorro daquela mulher, lhe atender. Mas ele não faz assim. Isso por si só já seria uma grande prova de fé da parte dela em chegar até o mestre e pedir para que a sua filha fosse curada. Porque, veja, nós não estamos falando aqui de um judeu, nós estamos falando aqui de uma mulher cananeia, de uma mulher gentílica. Gentil era todo aquele povo que não era judeu. Eles não tinham a luz, eles não tinham recebido as promessas que foram ensinadas no Antigo Testamento. Ela não desfrutava, essa mulher, dos privilégios do povo de Deus, do povo de Israel, do povo judeu. Ela não tinha conhecimento a respeito da ideia de que viria um Messias para salvar o seu povo. Ela não sabia destas coisas. Mas nem por isso ela deixou de crer quando ouviu falar de Jesus. Porque então, irmãos, Jesus ele se demorou em atender aquele pedido. Tudo que Jesus fez, tudo aquilo que você pode imaginar, que parece que ele estava insultando ela, parece que ele estava desprezando ela, tinha um propósito. E qual era esse propósito? Era provar a fé daquela mulher. Ele queria dar à fé daquela mulher a oportunidade de uma expressão ainda mais gloriosa do que simplesmente a curar de bate-pronto. Tudo que Jesus fez foi com esse objetivo. Veja que o adjetivo que ele usa aqui para classificar fé é grande é a tua fé. Lá no grego é a palavra mega. Mega é a tua fé. E pode ter dois significados. O primeiro é de intensidade. Nós cearenses costumamos muito dizer, né? O calor é grande aqui no Ceará. Grande é a fé dessa mulher, a ideia de intensidade. Ou a tamanho, por exemplo, essa igreja aqui é muito grande. E não importa o significado que você escolha, mas eu creio que Jesus, quando categoriza a fé dessa mulher, ele está se referindo aqui à intensidade da fé dela. Mas mais do que isso, a qualidade da fé daquela mulher, a robustez da fé daquela mulher. A história dessa mulher, irmãos, muito tem a nos ensinar. Ela nos ensina como Deus amadurece a fé do seu povo amado, ainda que ele não tenha a princípio vindo para aquele povo. Nós sabemos que sem fé
é impossível agradarmos a Deus. Sem fé, irmãos, não há esperança. Sem fé, não há amor. Sem fé, não há alegria. Inclusive, a Bíblia fala algo muito interessante. Ela diz assim que nos últimos dias, o amor de muitos vai acontecer. O que, irmãos? Esfriará. E é interessante que fala, em determinado momento das Escrituras, que Jesus fala, porventura achará o Filho do Homem fé na terra? Ou seja, irmãos, a alegria, a esperança só existe por causa da fé. E nós veremos aqui características que acompanham a verdadeira fé. Veja, pelo menos 5 características. A primeira que nós notamos aqui é a verdadeira fé é acompanhada de um arrependimento. Segundo, a verdadeira fé tem conteúdo. Terceiro, perseverança. Quarto, humildade. E quinto, transformação. Em primeiro lugar, uma fé que agrada a Deus, ela demonstra arrependimento. Muitos são os que processam a vida de fé. Como eu falei no início, se a gente sair perguntando por aí, muitos vão dizer que têm fé, que dizem andar com Deus, que dizem conhecer a Deus, mas essas pessoas, irmãos, não têm um coração quebrantado, não têm uma vida de devoção a Deus. Usam o Deus Todo-Poderoso apenas para satisfazer as suas necessidades. Mas uma fé verdadeira, em primeiro lugar, uma fé que agrada a Deus, é acompanhada de arrependimento. Veja os versos 21 e 22. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis com a mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Só para a gente entender o contexto, os versos 21 e 20, os versos do 1 ao 20, do capítulo 15, fala que Jesus ele estava em Jerusalém. E aí ele deixa Jerusalém, aquele ambiente carregado de legalismo, aquele ambiente carregado de religiosidade, de incredulidade, e vai para as regiões de Tiro e Sidom. A cerca mais ou menos de 60 quilômetros, uma caminhada aí de mais ou menos de 8 a 10 horas. E ao chegar naquela região, ele procurava o descanso. Essa passagem que nós lemos, meus irmãos, podemos encontrá-la em Marcos 7:24. E nós temos um pouco mais de detalhes. Veja o que diz Marcos 7:24. Levantando-se Jesus dali, saiu e foi para as regiões, para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Então ele entrou numa casa para se ausentar da multidão. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de um espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Mais um detalhe, ela ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Então temos aí uma riqueza de detalhes que complementam o texto base dessa noite. Então Jesus ele se afasta de Israel, daquele local cheio de religiosidade, e ele vai para uma região gentílica, que por sinal é a única vez que Jesus ele sai da terra de Israel e vai para uma terra gentílica, as regiões de Tiro e Sidom. E a gente não sabe exatamente o porquê ele fez isso. Alguns dizem que ele poderia estar querendo ter um momento de anonimato, ele poderia estar querendo descansar da sua atividade ministerial, ou talvez ele quisesse escapar dos perigos iminentes ali dos líderes religiosos, sendo uma ou outra, a gente sabe que ele não conseguiu. Ele foi surpreendido, irmãos, com a presença daquela mulher, por uma mulher cananeia das regiões de Tiro e Sidom. E quando a Bíblia fala detalhes históricos, irmãos, ela não quer encher linguiça. Ela tem algum objetivo. Quando Mateus fala dessa característica de onde ela morava, ele tem um intuito. Ele quer mostrar o pano de fundo daquela história. Ele quer mostrar o pano de fundo da vida daquela mulher. E por ser dessas regiões,
O pano de fundo daquela história é que ela era uma mulher que tinha um passado obscuro, um passado feio, um passado manchado. Provavelmente nessa cidade eram feitos cultos pagãos. Provavelmente nessa cidade eram realizados cultos idólatras, dos quais ela certamente vivia, dos quais certamente ela participava, dos quais certamente pode ter sido inclusive a causa de ter levado a sua filha à possessão demoníaca. Por isso que aquele povo estava em escuridão. Porém, aquela mulher, ela chega diante de Jesus e ela clama perante ele. É uma atitude totalmente contrária àquilo que ele acabara de sair da região onde ele estava, que era Jerusalém. É uma atitude totalmente contrária, porque o povo lá de Jerusalém, o povo que era da igreja, o povo que era crente, o povo que era religioso, muitos chamavam Jesus de louco, muitos queriam matá-lo, muitos não davam a mínima importância a ele, mas quando ele chega naquela região cananeia, uma região aversa às promessas de Israel, ele encontra uma mulher que está disposta a adorá-lo. Ele encontra uma mulher que está em adoração. E por que ela está em adoração? Será que você percebe por que ela está em adoração? É porque ela fala assim, irmãos: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Irmãos, se essa mulher ela estivesse atrás apenas de uma cura para sua filha, ela chegaria e falaria assim: olha, Jesus, eu ouvi dizer por aí que o Senhor cura, que o Senhor é poderoso. Então faz o seguinte, por favor, por gentileza, cure a minha filha. Ela está precisando de um milagre. Mas essa não foi a atitude dela. A atitude dela, irmãos, mostra que ela tinha uma fé. E que essa fé era uma fé verdadeira. Era uma fé que tinha qualidade. Era uma fé genuína. Era uma fé que se demonstrou através da atitude de se lançar aos pés de Jesus, de se prostrar perante ele. Ela estava certamente, irmãos, arrependida da sua vã maneira de viver. Por isso que a verdadeira fé, ela é acompanhada de arrependimento. Quando ela se coloca aqui, Senhor, ela está reconhecendo o Senhor da vida dela. Ela não servia mais aqueles deuses pagãos, os quais ela serviu a vida inteira. Ela agora estava diante do Senhor Todo-Poderoso. E ela reconhece nele o seu Messias, o Messias prometido ao povo de Israel, e que tinha todo o poder para curar a sua filha. Em segundo lugar, nós vemos que a fé de qualidade ela é cheia de conteúdo. A fé dessa mulher, irmãos, tinha conteúdo. A fé, veja, não é um salto no escuro, como muitos afirmam. A fé que Deus requer não é aquela que diz assim, olha, feche os seus olhos e se jogue. Não é essa a fé que Deus requer. Fé não é pensamento, nem confissão positiva. Fé não é imaginar aquilo que você quer e pela uma ação poderosa de Deus se materializar. A fé de qualidade, irmãos, como sempre temos falado aqui, ela não está firmada em algo, num desejo, numa vontade, mas ela está firmada numa pessoa. E quem é essa pessoa, irmãos? É Cristo Jesus, o Messias, o Todo-Poderoso. Veja o que ela diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela usa aqui, irmãos, as profecias do Antigo Testamento como se ela era gentílica. Mas veja, lá em Marcos capítulo 7, nós vimos que alguém falou para ela, ela ouviu de alguém pregou para ela, alguém falou, olha, está aí o Messias que foi prometido para nós, está aí o Messias que foi prometido ao povo de Israel. E quando ela ouviu aquilo ali, e é o que a gente sempre fala, fé, ela passa por um momento de conhecimento, alguém mostrou para ela que existia o Jesus. Ela consentiu com aquela verdade e ela confiou que Jesus era o seu Salvador.
De alguma forma, irmãos, ela ouviu falar que da descendência de Davi viria um que salvaria a humanidade. Ela não diz apenas que ele é o Messias. Olha, eu sei que tu é o Messias aí desse povo. Não, ela diz, o Senhor é o meu Senhor. Ela diz aqui o Senhor, filho de Davi. Quando ela fala Senhor, ela está reconhecendo em Cristo o Senhor da vida dela. E quando ela fala filho de Davi, ela está se referindo que ela crê nas promessas que foi dita ao povo de Israel. Crê que o Messias estava ali diante dela, que é o Filho de Deus enviado para salvar. Ela sabia que ele era o Senhor da vida dela. Irmãos, quanto conteúdo nós podemos encontrar nessa declaração. Não é uma declaração qualquer, não é uma declaração lançada ao vento, mas é uma declaração de fé, de conteúdo, de que sabe o que está falando. Essa mulher creu nas promessas do Antigo Testamento. Essa mulher entendia, irmãos, que fé não é acreditar que Deus cura, mas, antes de tudo, confiar que existe um Salvador. Ela não chegou simplesmente pedindo por cura. Ela chegou reconhecendo, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí ela continua, minha filha está horrivelmente endemoniada. Qual a razão, irmãos, para tantos desistirem da fé, para tantos abandonarem a igreja, se sentirem desanimados, tristes, abalados? É porque a fé de muitas pessoas não foi construída na rocha, não foi construída naquilo que Jesus ensina na sua palavra. Não se deseja mais conhecer a Escritura, não se dá mais valor ao texto bíblico. Essa mulher, irmãos, cria porque ela tinha conteúdo. Ela foi ensinada e ela creu no seu Senhor. Ela amava aquelas promessas. Pode ser que ela tenha ouvido apenas uma vez, mas ela amou aquelas promessas e queria, mais uma vez, ou ter a oportunidade de falar com o seu Messias. A fé dessa mulher, ela tinha conteúdo bíblico. A fé dessa mulher era uma fé fortalecida na palavra de Deus e que se respaldava nas promessas do Senhor. Caminhando um pouco mais, em terceiro lugar, a fé de qualidade, ela tem perseverança, ou seja, ela não desiste. Ela continua firme, mesmo em meio às batalhas, mesmo em meio às dificuldades. Veja o que o texto diz em Mateus, verso 23 e 24. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Ela se prostrou, se ajoelhou, e Jesus, o que é que ele fez? Não lhe respondeu palavra. Então, seus discípulos, aproximando-se, disseram, mande embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A reação inicial de Jesus foi ter ficado calado, verso 23. E aqui nós também temos a reação dos discípulos. E qual é a reação dos discípulos? Senhor, vai lá, ajuda tua filha. Senhor, vai lá, resolve o problema dela. Não foi esse, irmãos. Não foi essa a reação do crente. Não foi essa a reação do discípulo que estava ali todo dia com o Senhor Jesus. Eles não pedem para que o Senhor ajude. Eles não pedem para que o Senhor socorra aquela mulher, mas eles falam, despede a Senhor. Alguns vão falar assim, não, mas alguns comentaristas, inclusive de peso, o que os discípulos queriam dizer aqui é, Senhor, resolve logo o problema dela e manda ela embora. Mas conhecendo os discípulos como a gente conhece, irmãos, que viram mais de 5.000 pessoas com fome, falou assim, Senhor, despede a multidão para que eles possam ir aos campos e comprar comida. Certamente aqui, o que eles queriam era, mande embora, Senhor. Ela está atrapalhando a gente veio aqui para descansar, e essa mulher agora está atormentando a vida do Senhor, está atormentando a nossa vida. Eles a desprezam, em vez de ajudá-la. Eles pensam assim, olha Jesus, a gente saiu lá de Jerusalém para ter um momento aqui de paz,
Mas essa mulher está estragando tudo. Faz alguma coisa, Senhor. Até que Jesus resolve quebrar o silêncio. Mas ele quebra o silêncio não para satisfazer a necessidade ou o desejo dos discípulos. Ele quebra o silêncio dirigindo-se àquela mulher e ele diz palavras duras a princípio. Olha, mulher, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. O que nós devemos entender dessa declaração, irmãos? Que Cristo veio apenas para os judeus? Que Cristo veio apenas para os israelitas? Não, irmãos. Jesus não estava dizendo que o seu ministério seria exercido apenas dentro dos limites de Israel. Não foi isso que ele quis dizer. O que ele estava dizendo era: olha, mulher, eu sou um missionário. Eu fui enviado por Deus a determinado lugar, em determinado momento, para desempenhar uma tarefa. Eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Você não faz parte dessas ovelhas perdidas da casa de Israel. Você não se enquadra no escopo da minha missão. Portanto, nada posso fazer por você. São palavras, irmãos, convenhamos, desanimadoras, palavras desconsoladoras. Mas qual foi a reação daquela mulher? Qual foi a postura daquela mulher que tinha uma fé verdadeira, que tinha uma fé que agrada a Deus? Lembrando que Jesus está fazendo isso daqui para testar a fé daquela mulher. Ela foi enxotada pelos discípulos, ela ouviu uma palavra desanimadora de Jesus, mas ela continua. Ela continua, sabe por quê, irmãos? Porque não foram as circunstâncias que impediram de ela chegar ao seu Salvador. E não seriam as circunstâncias que a fariam parar naquele momento. Não seriam as palavras de homens sem sensibilidade, sem empatia, que fariam com que aquela mulher simplesmente virasse as costas para o seu Senhor, para o seu Salvador e fosse embora. Não são as palavras duras de Jesus que vão fazer com que aquela mulher abandone a sua fé. A fé que ela tem, a fé que ela recebeu de Deus. Então, mesmo ouvindo aquelas palavras duras, ela permanece ali. Ela permanece fiel. Ela não sai daquela cena. Ela continua ali diante do Mestre. Sejamos honestos consigo mesmo, irmãos. O nosso cristianismo está mais perto ou está mais distante disso daqui? Hoje em dia as pessoas elas pisam um pouquinho no nosso calo e isso já vira um motivo para a gente ficar chateado. As pessoas falam algo com a gente e já é razão suficiente para a gente querer sair da igreja. Por que você está saindo da igreja, irmãos? Não, porque o irmão falou isso comigo, o pastor falou isso comigo e eu não gostei. E aquilo ali já é razão suficiente para as pessoas quererem sair da igreja, quererem desistir da caminhada supostamente de fé. Ela recebeu aqui 3 pancadas, irmãos, a princípio. Ela recebeu uma primeira pancada que foi o silêncio. E às vezes o silêncio é mais ensurdecedor do que qualquer outra coisa. Ela recebeu aqui o desprezo dos discípulos. E ela recebeu aqui uma resposta totalmente indiferente de Jesus. Olha, eu não vim para você, dá licença. Porém, a fé que ela tinha era uma fé de qualidade. Uma fé de qualidade ela é demonstrada através da perseverança. Quem desiste, irmãos, olhando para um texto desse, pode estar dando indícios de que não tem uma fé de qualidade. O que eu estou querendo dizer aqui, irmãos, não é que você nunca vai duvidar. Não é que eu estou querendo dizer aqui que você nunca vai tropeçar, que você nunca vai cair, mas você nunca vai ficar no chão. Você vai se levantar, vai sarar ali as suas feridas, vai limpar a poeira e vai continuar a sua caminhada. Vai continuar a sua caminhada, vai voltar a seguir o Mestre, vai voltar a obedecer o Senhor Jesus, vai voltar a amar a sua igreja, a amar o Senhor.
que eu não estou pregando aqui não é um cristianismo fictício. Nós somos pecadores, mas nós somos pecadores na mão de um Deus todo-poderoso que é capaz de nos resgatar e de nos dar nova vida, irmãos. Então, essa mulher ela não se entrega, mesmo com aquilo tudo contra ela, ela continua. Em quarto lugar, a verdadeira fé, ela se revela na humildade. Essa era uma mulher humilde. Fé de qualidade, irmãos, nos faz entender que nós não merecemos nada do Senhor. Porque tudo que Ele poderia dar a mim e a você, Ele já nos deu. Não é verdade, irmãos? Ele já nos deu através de quem? Da pessoa bendita de Cristo Jesus. E olha que Ele não tinha obrigação nenhuma, mas Ele já lhes concedeu a tão gloriosa salvação. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Nós recebemos a tão gloriosa salvação. E isso já é razão suficiente para nós sermos gratos para todo e todo sempre. O mundo de hoje, ele trata Deus como se fosse um ser que está aos nossos serviços. E isso entrou nas igrejas também. Igrejas falam no nome de Deus para convencer os seus fiéis que se eles fizerem isso ou aquilo outro, ou seja, barganha, Deus vai lhe conceder algo em troca disso. Deus vai abençoar. Olha, se você comprar essa água que foi tirada lá das terras de Jerusalém, você vai receber a sua bênção. Isso não existe, irmãos. Esse não é o Deus da Escritura. O Deus da Escritura requer que uma verdadeira fé seja acompanhada de humildade. Veja o que essa mulher vai responder diante das palavras de Jesus. Olha, eu não vim para você. Ela diz assim: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Ela não desistiu, foi perseverante. Jesus respondeu: não é correto eu pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus acabara de dizer que não estava no escopo da sua missão salvar aquela mulher. Ela podia dar as costas e ir embora. Poxa, mas então não tem vez para mim? Então será que tudo acabou? Ela continua, ela se prostra mais uma vez e adora o Senhor. Em seguida, irmãos, ela fala 3 palavras, que são as palavras mais importantes que todo ser humano poderia falar diante de Deus. Ela diz assim: Senhor, socorre-me. Diante de uma situação difícil, irmãos, muitas vezes diante de uma situação de luta, dura batalha que você enfrenta, às vezes essas são as únicas palavras que você consegue falar. Você não tem palavras para argumentar com o Senhor. E as únicas palavras que você tem, em momentos de luta, em momentos de dificuldades, é dizer: Senhor, socorre-me. Note que, não sei se você percebeu, mas é a segunda vez que essa mulher adora o Senhor. Mesmo diante disso tudo que está acontecendo com ela. A primeira foi lá no verso 22, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Agora é: Senhor, socorre-me. Aquela mulher não se importava com o que Jesus lhe dizia, nem a forma como ele parecia tratá-la com indiferença. Ela estava convencida, irmão. Sabe por quê? Ela estava convencida de que era somente nele. Ele era a única alternativa. Ele era a única pessoa que podia, de fato, salvá-la e curar sua filha. Por isso que ela continua ali aos pés do Senhor Jesus. Por isso que ela continua ali em total adoração. Às vezes a gente pede algo ao Senhor, o Senhor não nos responde, a gente logo desiste. Muito bem, irmão, você desistiu e você vai agora clamar para quem? Não há outro, irmãos, no qual nós possamos clamar, senão aos pés do Senhor Jesus. Foi o que essa mulher fez. Porém, irmãos, mesmo ela
sendo perseverante, a resposta de Jesus parece ter sido a declaração mais insensível de todas até agora. Ele diz assim: olha, não é correto pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Antigamente, em Israel, era uma das piores formas de insultar uma pessoa era chamá-la de cachorro. Os comentaristas indicam aqui que Jesus está falando aqui no diminutivo, cachorrinhos. Isto é, pequenos cães que eram criados pelas famílias, como a gente costuma ver hoje. Não eram aqueles cães selvagens que existiam antigamente, aqueles cães silvestres, mas eram cães domésticos. Além disso, o cenário descrito aqui de uma refeição familiar, com crianças sentadas à mesa e os cãezinhos ali andando ao redor, parece ser um indicativo de que, de fato, eram cãezinhos que estavam no ambiente familiar. E ele disse com razão que não era justo o pai pegar o pão dos filhos e alimentar os cachorrinhos. O pão que era das crianças dá para os cachorrinhos. Mas, independente daquilo que Jesus falou, daquilo que ocorreu, o fato é que essa mulher foi humilde o suficiente para reconhecer algo muito interessante. Repare, irmãos, na resposta dessa mulher. É incrível a reação dela. Ela não foi brava com Jesus. Ela não, tá certo, então se você não quer me curar, tudo bem, eu vou me embora. Não. A atitude dela foi uma atitude de humildade. Ela diz assim: é verdade, Senhor. Não é lícito pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Que exemplo de humildade. E por que ela reagiu dessa forma, irmãos? Veja, é porque nós já vimos que a mulher sabia quem Jesus era. Isso é importante ela saber. Que ele é o Messias, que ele é o Messias prometido, que ele é o Senhor dela, que ela vivia em pecado, mas agora ela encontrou a sua luz e agora passa a viver em obediência, em temor a Deus. Porque ela, conhecendo o Senhor Todo-Poderoso, o Filho de Davi, o Messias, ela agora passa a conhecer também quem ela era. Para que você possa conhecer a si mesmo, você não tem que fazer um estudo sobre si mesmo. Você tem que fazer um estudo sobre quem Deus é, para você reconhecer quem você é. E sabendo quem Deus é, nós sabemos quem nós somos. Deus, ele é um Deus todo-poderoso. Deus, ele é o Senhor que veio salvar o seu povo. E aquela mulher era uma idólatra, era uma pagã. Então ela sabia, irmãos, que não merecia nada do Senhor, que não era digna de nada do Senhor. Por isso ela se prostra em adoração, em súplica, em humildade. Quando ela fala isso, é um reconhecimento tácito de que ela não fazia parte do povo de Jesus e que ele, portanto, não lhe devia nada. Em suma, irmãos, aquela mulher, ela se aproxima de Jesus, ela não se aproxima dele com um senso de merecimento. Eu vou lá porque eu mereço algo. Não. Ela sabe quem Deus é, quem ela é, que ela não merece nada. Mas ela está ali, clamando ao Senhor, pedindo por salvação, pedindo para que Deus cure a sua filha. Hoje a gente vive numa sociedade que prega muito sobre a tal da meritocracia, que é você, atingir meios, fazer por onde atingir meios onde você possa crescer. Nós vivemos hoje numa sociedade que se prega muito sobre o direito do consumidor. Mas a Bíblia fala, irmãos, lá em 1 Coríntios, que muitas vezes nós cristãos deveremos sofrer o dano e ficar calados. A gente sempre tem a impressão de que o governo, as pessoas, a sociedade está devendo algo para a gente e a gente sempre se sente merecedor de algo. Fulano me prejudicou, isso não pode acontecer, é inadmissível. O Estado agiu contra mim, é inadmissível isso. Mas nós somos chamados a sofrer o dano
em prol do Evangelho do Senhor Jesus. E sabe qual é o problema disso? Dessa meritocracia, desses direitos? É que estas coisas, é que esses pensamentos crescem a tal ponto e nos fazem acreditar, pensar que Deus nos deve algo, como saúde, como prosperidade, como bênçãos materiais, como riqueza e uma infinidade de coisas que muitos têm na cabeça. Ah, não, Deus me deve isso, aquilo, outro, porque eu estou sendo obediente. Deus não nos deve nada, irmãos. Ele não nos devia nem a salvação, mas ainda assim Ele te achou e te salvou e te fez povo redimido, e por isso você está aqui nessa noite. Aquela mulher reconheceu que precisava de salvação, e ela estava ali como alguém de coração arrependido, com uma bagagem de fé, em perseverança, em humildade. E em último lugar, irmãos, a fé verdadeira, ela produz transformação. Não apenas em nós, não apenas na vida daquela mulher, mas na vida daqueles que estão conosco, na vida daqueles que estão próximos a nós. O elogio que Jesus faz aqui é semelhante àquele elogio que ele fez lá para o centurião romano. Não sei se os irmãos vão lembrar, mas em Cafarnaum chegou um centurião e falou assim: Senhor, ajuda um dos meus servos. Em resumo, o Senhor, vamos lá, vou te ajudar. Não, Senhor, não precisa o Senhor ir lá. Basta o Senhor dizer uma palavra. E Jesus fala algo muito interessante. Ele diz assim: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E o que ele vai dizer aqui é algo muito impactante. Ele diz assim: Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, mega é a tua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha ficou curada. O amor de Deus, irmãos, refletindo, pensando nesse verso, o amor de Deus pelo seu povo, ele é tão maravilhoso, ele é tão profundo. Ele chega assim a algo que você não entende muitas vezes. Porque ele chega a louvar o ser, que um ser pequeno, como era essa mulher, por ela exercer um dom. Né? A fé, ela é um dom. Mas este dom foi o próprio Deus que o dotou. Foi o próprio Deus que dotou aquela mulher daquele dom. E o qual, sem atividade divina, de ter dotado aquela mulher daquele dom, ela não poderia corresponder da forma que ela correspondeu. Mas a forma como Deus age, parece que é uma forma instrucional, pedagógica. Muito bem, mulher. Grande é a tua fé. Deus nos concede fé, irmãos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas Ele nos concede fé para que nós possamos amadurecer esta fé. E até esse processo de amadurecimento, de crescimento, é do Senhor, não é nosso. Mas a gente faz como se fosse nosso. Mas é Deus. E Deus elogia a fé dessa mulher. Muito bem, mulher. Grande é a tua fé. Essa mulher, irmãos, teve a sua fé amadurecida. Todo esse processo, Jesus ficar calado, responder asperamente, foi a fim de tornar aquela fé ainda mais gloriosa. E a glória aqui não é da mulher. A glória é de quem, irmãos? A glória é do Senhor que capacitou aquela mulher a exercer esta fé. Quem cultiva uma fé de qualidade se vê amadurecer cada dia mais e mais. Mas não apenas isso, não é apenas você que cresce, mas você também amadurece aqueles que estão ao seu redor, através de uma vida de devoção, através de uma vida de maturidade, através de uma vida de aconselhamento. Aqueles que estão ali ao seu redor também são beneficiados por essa fé. E a graça de Deus, através dessa transformação em nós, vai produzindo transformação também na vida de quem está conosco. Por isso que seria tão bom que nós crescêssemos juntos, porque a fé com que Deus abençoa Eliseu, o pastor, também me abençoa. E a fé com que Deus me abençoa, abençoa a todos nós. Então, irmãos, em vez de nós nos amargurarmos muitas vezes, quando Deus fica em silêncio,
ou da gente ficar triste, quando as pessoas se colocam em nossos caminhos, muitas vezes nos desmotivando, nós deveríamos perseverar em adoração. Porque foi isso, exatamente isso que essa mulher fez. Porque ela sabia que a única coisa que ela podia fazer era adorar o Senhor. Em vez de nós nos entristecermos quando o Senhor traz uma palavra dura, quando você chega aqui à noite e ouve um sermão duro, em vez de você sair daqui reclamando, agradeça a Deus. Porque você ouviu mais uma vez a palavra sendo pregada e sendo lembrada que você é pecador e que você precisa do Senhor. Essa mulher ouviu palavras duras, mas ela permaneceu. Nós deveríamos, irmãos, ao ouvir isso, palavras duras, confrontadoras, não agir com indiferença, mas agir com humildade, sabendo que nós não merecemos nada do Senhor, mas que tudo que Ele nos dá é por graça e misericórdia. Essa mulher é um exemplo que todo cristão deveria seguir. Todos nós somos tentados, vez ou outra, irmãos, a achar que Deus deve algo para a gente. Mas tudo que Ele poderia nos dar, Ele já nos deu através da pessoa de Cristo Jesus. Nossa única esperança de estar diante de um Deus santo e justo é suplicarmos por graça e misericórdia. Pois é somente por meio dela, irmãos, que nós podemos adentrar no reino de Deus. Então, o que é que nós aprendemos aqui nessa noite, irmãos? Nós aprendemos aqui sobre a fé que agrada a Deus. E nós vemos que a fé que agrada a Deus, ela tem pelo menos 5 características, que foram arrependimento, conteúdo, perseverança, humildade e transformação. E eu gostaria de partir para a conclusão, aplicando, irmãos, algumas coisas que deveriam fazer com que nós refletíssemos nessas verdades. É uma aplicação que deve fazer com que a gente reflita sobre a fé que nós vivemos e que nós praticamos. Então, são 3 aplicações. A primeira, irmãos, é que a verdadeira fé, e eu vou retomar alguns pontos, encerrando, ela pode ser encontrada onde menos você espera. Uma mulher cananeia, vindo aos pés do Senhor, pedindo ajuda, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Se essa mulher, irmãos, não fosse cananeia, fosse ele de Betânia, fosse ele de Jerusalém, que fosse, essa reação, essa petição já seria uma grande prova de fé. Tal como Tomé. Tomé reconheceu, Senhor, meu Deus. Ali é um exemplo grande de fé. Mas essa mulher, irmãos, vinha das regiões de Tiro e Sidom, regiões gentílicas, regiões aversas ao evangelho, regiões onde reinava ali a escuridão. Satanás havia cegado o entendimento dos incrédulos. Mas sabe o que esse texto nos ensina? É que a graça de Deus, irmãos, ela não escolhe o local onde ela vai agir. Ela age nas mais densas trevas. Porque o poder de Deus, irmãos, ele é muito mais poderoso do que qualquer trevas que nós possamos imaginar. Podemos viver numa família, né, de profetas, tal como lá Geazi. Geazi, ele vivia ali com Eliseu, mas ele era um enamorado do mundo. Ou nós podemos residir em meio a uma escuridão, a uma idolatria, como a menina lá, escrava de Naamã, mas ela ainda assim, aquela menina foi testemunha fiel. O que eu quero dizer aqui, irmãos? Não importa o contexto que nós vivamos, se é favorável, se é desfavorável, se é um lar cristão, se não é um lar cristão. Não importa o contexto para você exercer a sua fé, porque para Ele não importa onde você vai exercê-la. O que nós temos que fazer é exercer a nossa fé. O nosso foco está em honrar o Senhor, com aquilo que nós recebemos dEle. Então, quer você viva num ambiente inóspito, quer você viva num contexto onde não tem ninguém crente. Meu pai não é crente, minha mãe não é crente, meu irmão não é crente, o cachorro não é crente, ninguém é crente. Mas você é crente. Você recebeu a fé do Senhor Todo-Poderoso. E por isso você deve reagir
como ele lhe chama a reagir, de maneira a honrá-lo, de maneira a glorificá-lo. Exerça a sua fé ali, aonde quer que você esteja. Ah, mas na faculdade não tem ninguém crente. Mas você é crente. Enoque, Antigo Testamento, habitou num momento de densas trevas. Ainda assim, Deus honrou tanto aquele homem, que ele foi trasladado. Porque eu e você, irmãos, não podemos agir como essa mulher, exercendo nosso testemunho, o testemunho do qual nós recebemos do Senhor Jesus, no trabalho, na faculdade, perseverando no Senhor Jesus e não desistindo, como muitos têm feito. Segundo, a aflição, às vezes, demonstra ser uma bênção para a alma de uma pessoa. Com isso, meus irmãos, eu não estou dizendo que você terminou o culto, vai chegar em casa e orar: Senhor, manda aflição na minha vida. É isso que eu estou precisando. Não é isso. Não estou pedindo para que você saia daqui e clame ao Senhor por aflições. Nós devemos buscar a Deus, irmãos, quer seja em tempos de aflição, quer seja em tempos de bonança. Mas é perceptível, por esse texto aqui e por outras passagens bíblicas, que a aflição, ela potencializa a nossa busca pelo Senhor. Sem dúvida, aquela mulher cananeia, aquela mãe cananeia, ela foi severamente provada, como nós vimos no texto dessa noite. Ela viu a sua filha querida ser afligida por um demônio. Mas essa tribulação, essa aflição que ela experimentou, serviu para conduzir aquela mulher ao Senhor Jesus. Não fosse por essa aflição, talvez ela nunca tivesse largado os seus ídolos pagãos. Talvez ela nunca tivesse largado a sua vida idólatra. Mas aquela aflição serviu para que ela conhecesse o Mestre, se prostrasse diante dele, socorresse por a vida dela e pela vida da sua filha e recebesse a sua bênção. Salmo 119, verso 71, nos diz algo que fecha essa ideia. O salmista diz assim: foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Então, talvez, irmãos, tenhamos que passar, sim, por aflições, para que permaneçamos fiéis, conheçamos mais a Deus, entendamos mais da sua palavra. Por fim, irmãos, nós vimos, em terceiro lugar, quanto encorajamento existe para perseverarmos em oração, por nós mesmos e por outras pessoas. Não sei se vocês perceberam, mas do início ao fim dessa história, dessa narrativa, aquela mãe, ela está intercedendo. Aquela mãe, ela está suplicando. Certamente ela tinha nessas súplicas todos os seus problemas existenciais. E ela os coloca diante do Senhor. Mas ela tinha um foco aqui, que era a sua filha. Ela estava possessa por um demônio. Quantas vezes nós temos a necessidade, irmãos, de estarmos também intercedendo pelos nossos entes queridos? Quantas vezes nós somos chamados, até mesmo aqui na igreja, a orarmos pelos nossos irmãos, a orarmos por alguém da família de algum irmão? E o que é que nós temos feito diante dessas necessidades? Diante desses pedidos de oração? Será que entra aqui e sai no outro ouvido? Será que a gente não dá a mínima para isso? Será que nós temos desistido muitas vezes? Até a gente começa a orar, mas desiste no meio do caminho. Ou a gente às vezes se apavora com a situação, quando é um ente mais próximo, quando é alguém que está sofrendo, que está do nosso lado. Ou nós temos sido persistentes como essa mulher. Ela clamava ao filho de Davi, porque ela sabia que ele era o único que poderia salvar a vida da sua filha. Eu não sei se você já desistiu de interceder por alguma pessoa, por alguém que você deseja tanto que seja salvo. Mas a lição que nós temos aqui, irmãos, é de nunca desistir,
de perseverar em oração, porque não há outra esperança a não ser em quem? No Senhor Jesus. Quantas vezes nós intercedemos, irmãos? Isso é um erro nosso, cheios de direito. Senhor, por que isso está acontecendo com a minha vida? Por que isso está acontecendo comigo? Eu sou crente. Tem muito irmão aí pior do que eu, achando que Deus tem a obrigação de nos curar. Muitas vezes, irmãos, a gente ora por alguém apenas por obrigação, apenas para cumprir, né, uma rotina. Quantas vezes você e eu, verdadeiramente, colocou o nosso coração em oração por aquela pessoa no qual nós temos sido convocados a orar? Quantas vezes você, de fato, foi empático para alguém no qual você, olha, fulano, ore por essa pessoa? Quantos aqui, irmãos, lembraram durante a semana de orarmos uns pelos outros? Nós somos chamados, através da história dessa mulher, de também sermos empáticos para com aqueles que mais precisam. A lição que temos aqui, irmãos, através da vida dessa mulher, que teve uma grande fé, que teve uma mega fé, não porque a fé dela era grande por si mesma, mas porque o objeto dela, o objeto daquela fé era todo-poderoso. A fé dela não era grande porque a fé dela era grande por si só, mas porque o objeto da fé era nada mais, nada menos do que o Senhor Todo-Poderoso, do que o Senhor que ressurgiu dos mortos, que tem o poder para salvar o mais vil pecador, daquele que transforma ossos secos em carne, daquele que transforma vidas e que pode curar, naquele, irmãos, que somente Ele pode nos dar a vida eterna. Não há outro Salvador a não ser o Senhor Jesus. Santo Deus, mais uma vez somos ensinados, ó Pai, a respeito da verdadeira fé.